Bolo de nata, fácil e sem complicação. E esse aqui, ó, é uma receita deliciosa, fácil de fazer e eu vou te ensinar agora. Olha que maravilha que ficou. Perfeito. Então você já sabe, né? Vem comigo que esse aqui ficou maravilhoso. Vamos precisar então de 200 gramas de nata. Esse bolo não vai precisar de óleo. Essa nata aqui está muito bonita e ela vai dar um aroma muito bom e um sabor maravilhoso também. Vamos precisar também de leite, tá? Aqui são 50 ml. Num copo americano é equivalente a 3 dedos, tá? Se você não tiver um medidor, esse aqui é a medida correta. Vamos utilizar também 25 gramas de leite em pó, da sua preferência, tá? E ele vai realçar bastante o sabor junto com a nata. Vai ficar com um aroma também maravilhoso. Vamos utilizar nosso açúcar refinado, 120 gramas para essa medida, que é a medida para um bolo só. Vamos utilizar também farinha de trigo, 185 gramas de farinha de trigo, a comum, a que você tem em casa, não precisa ser especial. Vamos precisar também de fermento em pó químico, serão 10 gramas. É a medida que a gente mais utiliza aqui para um bolo, então ele vai crescer perfeitamente. Vamos utilizar também 2 ovos, tá? São 2 ovos pequenos, não precisa ser ovos médios e nem grandes. 2 ovos pequenos é o suficiente para essa receita. E vamos também precisar da nossa baunilha. Se você tiver a pasta de baunilha, fica mais interessante. Se não, você pode utilizar a essência de baunilha, que não tem problema. O nosso sal, 2 gramas, que é uma medida 10, para realçar os sabores. Então no nosso bowl, nós vamos colocar o açúcar e vamos mexer até deixar essa mistura homogênea, tá? Pode ser que leve alguns minutos, então com o seu fouet, você vai levar aproximadamente 2 minutos ali para incorporar tanto os ovos e também ter ali a infusão do nosso açúcar. Chegando nesse ponto, a gente vai acrescentando aos poucos os outros ingredientes. Aqui no caso vai ser a nossa nata. Ela tá fria, tá? Se ela estiver gelada, ela vai ter um probleminha para poder se misturar junto com os outros ingredientes. Então, nesse ponto frio, já é um ponto para a gente poder conseguir misturar a nossa nata com os ovos e os demais ingredientes. Conforme a gente vai mexendo, ela vai incorporando e a textura dela fica perfeita, pessoal. Olha como que fica bonita já, bem lisinha, já fica bem aerada. E aqui a gente vai acrescentando os demais ingredientes. Agora vai ser o nosso leite. Lembrando que o leite aqui ele está em temperatura normal, tá? Temperatura ambiente, não está gelado. Vamos acrescentar também o leite em pó. E aqui a gente vai mexendo, e conforme a gente vai mexendo, a gente vai deixando essa massa aerada. Ou seja, a gente vai incorporando ali ar. Nossa pitada de sal, com o nosso super medidor. Vamos continuar mexendo, e esse aqui é o ponto que a gente encontra nessa massa, tá? Quando estiver nesse ponto, então a gente vai colocar a nossa baunilha, seja pasta de baunilha ou seja essência de baunilha. E aí a quantidade é a gosto, tá? Mas eu costumo colocar essa porção que você acabou de ver. Eu acredito que ela vai dar tanto o aroma quanto o sabor bem intenso. Porque aqui essa mistura com leite ninho, a nata, o açúcar ficou muito bom. Vamos acrescentar também o nosso trigo aos poucos. Aqui o trigo já está peneirado, então ele não vai ter aqueles gruminhos que geralmente tem na massa quando a gente começa a mexer. Então se você peneirou, você vai reservar, ou você pode ir peneirando aos poucos e incorporando o trigo na massa. A gente não vai mexer com força, tá? Vamos mexer aos poucos, porque a intenção é não deixar esse trigo virar uma massa de pão. Então aqui a gente vai levar alguns minutinhos e essa é a textura. Ela tá bem lisinha, tá bem dissolvido, tá bem incorporado, não ficou pesado. Não vai ficar pesado também, tá? Quando a gente for assar, a gente vai perceber que no assamento ele vai ficar uniforme. Vamos acrescentar então o nosso fermento em pó químico. Vamos mexer levemente para não ativar ali o nosso glúten. E a textura final é essa, tá? Uma massa bem aerada, uma massa muito homogênea. E vamos transferir para a nossa forma de 20. Você pode utilizar essa que tem um buraco no meio, ou você pode utilizar aquela que não tem buraco. Você pode utilizar a quadrada também, não tem problema. Aqui ele vai ficar no forno a 180 graus de 40 a 50 minutos, dependendo do seu forno, tá? Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido
a 90 graus. Então aqui a gente vai levar para o forno, o resultado vai ser maravilhoso. Se você puder dar uma espatulada por cima, só para deixar bem uniforme para o assamento, perfeito, tá? Vamos levar para o forno então. O resultado é uma maravilha. Ficou perfeito. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, faz a receita, me marca, me conta o que você achou dessa receita que ficou maravilhosa e eu vou te aguardar no próximo vídeo. E receitas como essas você vai encontrar só aqui, na Cozinha da Família, trazendo os melhores bolos, recheios e coberturas e compartilhando com muita alegria para você que segue a gente ou que está conhecendo o canal. Eu vou te aguardar no próximo vídeo.